Olá, muito frio aqui em Porto Alegre, só mesmo com um agasalho para poder aguentar. A sugestão de hoje é de um livro que eu achei maravilhoso, embora bastante duro. Ele vai ficando cada vez mais difícil, não de ler, não de compreender, mas a história vai ficando cada vez mais visceral, cada vez mais dolorida, à medida que a narrativa avança. Na verdade, não é um livro, são 3 livros. Aqui no Brasil, ele saiu numa edição que contém os 3. É a Trilogia de Copenhagen, da autoria de Tove Ditlevsen, editora Companhia das Letras. A capa mesmo de venda é esta aqui. Na Dinamarca, país de origem da autora e onde foi publicado, ele foi publicado em separado. Cada uma das partes dessa trilogia era um livro único. Então, me perdoem se o vídeo for um pouquinho mais longo, porque afinal eu estarei falando de 3 livros. Também desculpem o som de fundo dos cães, que hoje eles estão terríveis. Talvez seja o frio. Muito bem, essa trilogia é dividida em 3 partes, como eu já disse, que na edição original eram 3 livros diferentes. Na tradução para o português, essas partes ficaram denominadas Infância, Juventude e Dependência. É uma autobiografia. A escritora, ela é considerada uma das escritoras mais importantes da Dinamarca, e ela escreveu ficção, escreveu poesia, mas aqui ela faz uma recuperação de toda a sua vida. Ela começa contando a infância, que para mim é a parte mais bonita. Ela conta da perspectiva da criança, mas como se a infância estivesse ocorrendo hoje. E essa parte tem parágrafos absolutamente poéticos. E ela então começa contando a vida dela no bairro operário de Vesterbo, em Copenhague, durante a primeira metade do século XX, vai nos contando da sua família, das relações nem sempre tão afetuosas e tão boas, de uma vida com muitas carências, não só afetivas, mas também financeiras. Eles não chegam a passar fome, mas é uma vida bastante difícil. E essa menina, ela tem o desejo de se tornar escritora. No entanto, ela se depara com as limitações e com as expectativas impostas às mulheres naquela época, especialmente as mulheres da sua classe social. Na página 14 do livro, nós podemos ler o seguinte: a mãe dela dá a opinião sobre livros e leitura, comentando a partir do fato de que o pai dela estava lendo um livro. Diz a mãe, na narrativa da menina. E quando ele lê um livro, ela diz: ler faz as pessoas ficarem esquisitas. Tudo que está nos livros é mentira. E na página 17, nós vamos ver o que se espera das meninas naquele tempo em que a história está sendo narrada. As meninas não fazem mais que casar e ter filhos. Meninas
precisam ser sustentadas e não têm nada mais a desejar ou pelo que esperar. Como eu disse antes, as relações familiares não são as mais afetuosas e ela vai passar o livro todo contando a relação da mãe dela, que é uma relação ao mesmo tempo de ódio e de amor. E ela exprime isso muito bem já no início, quando ela diz assim na página 22: detesto esse cheiro. E quando nos afastamos da escola, no mais absoluto silêncio, outra vez, meu coração é tomado pelo caos de fúria, desconsolo e compaixão, e dali em diante, e pelo resto da minha vida, minha mãe sempre iria despertar em mim. Vejam, fúria é negativo, desconsolo, um meio termo, e compaixão. É assim que ela vê a mãe, e a relação entre elas vai transitar por essas formas. Eu disse também que eles não passavam fome, mas que tinham uma vida financeiramente difícil. E ela descreve algo muito bacana, quer dizer, terrível se a gente pensar que ela vivenciou isso, mas da forma como ela escreve, da sensação de quase fome. Diz ela assim na página 26. Também nunca passamos fome a ponto de não estar com a barriga cheia de uma coisa ou outra. Mas aprendi o que é quase fome. É uma coisa que se sente como o cheiro de comida que sai das portas das casas dos mais bem aquinhoados. Isso depois de passar vários dias à base de café e pão doce velho. Como eu disse também, a parte da infância é a parte de maior sensibilidade da obra. E essa sensibilidade a gente pode perceber em vários momentos, mas eu vou ler aqui as páginas 29 e 30. Diz assim: ergo os olhos para minha estrela da tarde. Ela é como o olho bondoso de Deus, que me segue, vigilante, e está mais próximo de mim do que durante o dia. Um dia, vou anotar todas as palavras que me passam pela cabeça. Um dia, outras pessoas vão lê-las num livro e se admirar ao ver que, mesmo uma menina, podia ser poeta. Meu pai e minha mãe vão sentir mais orgulho de mim do que do Edwin, é o irmão dela. E uma professora perspicaz da escola, uma que ainda não apareceu, dirá: percebi isso desde quando era criança. Ela era diferente. Eu queria tanto escrever as palavras, mas em que lugar do mundo eu ia esconder esses papéis? Nem mesmo meus pais têm uma gaveta que possam trancar a chave. Estou na 2ª série e quero escrever hinos porque sei que é o que há de mais bonito. E aí ela conta sobre um hino e conta como ela ficou quando chegou em determinado momento do hino. Diz assim: fiquei tão feliz e comovida que caí no choro. A linguagem dela também, nessa parte, é extremamente poética. Vejam: ergo os olhos para o céu sem nuvens, sedoso, e abro a janela para ficar ainda mais perto dele. É como se Deus afundasse devagarinho o rosto benigno sobre a terra e seu vasto coração batesse suave e tranquilo, muito perto do meu. Sinto-me muito feliz
e longos versos cheios de melancolia cruzam minha alma. Eles me apartam contra a minha vontade das pessoas de quem eu deveria estar mais próxima. Meus pais não gostam do fato de eu acreditar em Deus e não gostam da linguagem que eu uso. Essa linguagem poética, culta. Também, como eu já disse, ela tem uma vida, uma relação pouco afetuosa com a família, tem carências financeiras. Ela é uma menina que cresce com a carência do afeto, do dinheiro, das possibilidades, do estudo. Por isso, ela descreve a infância como sendo algo escuro. Diz ela: a infância é escura e está sempre choramingando como um animalzinho trancado num porão e esquecido. Ela sai da sua garganta com seu bafo quando o ar está gelado e às vezes é muito pequena, outras grande demais. Nunca se encaixa direito. Só depois que nos despojamos dela, como de uma pele, é possível considerá-la com calma e falar dela como de uma doença que ficou para trás. A maioria dos adultos diz que teve uma infância feliz e talvez eles próprios acreditem nisso. Mas eu não acredito. Acredito que estas pessoas simplesmente tiveram a sorte de esquecê-la. Essa forma sensível de ver a vida e de falar sobre ela é a forma de uma poeta. E ela tem esse amor pela escrita e esse amor pelos livros, e na página 58 ela vai nos dar a impressão, o modo como ela se sentiu a primeira vez em que ela pisou em uma biblioteca. Diz assim: de modo que pela primeira vez ponho os pés numa biblioteca. Como eu disse antes, é narrado como se estivesse acontecendo no presente. E fico muda de espanto ao ver tantos livros reunidos em um só lugar. Mas, apesar dessa sensibilidade, desse desejo de escrever, uma menina não pode ser poeta, conforme ela nos conta a página 77. Ela mostrou uns versos dela ao irmão e ele disse que ela deveria tentar vender esses versos para ganhar algum dinheiro, mas ela não achou possível que alguém quisesse pagar por eles. E aí ela diz assim: algum dia, quando eu fosse adulta, é claro que meus poemas iriam parar num livro de verdade, mas eu não sabia como a coisa se daria. Meu pai, de certo, sabia, mas ele havia declarado que uma garota não podia ser poeta, de maneira que eu não lhe diria nada a respeito. De todo modo, para mim bastava escrever poemas. Eu não tinha a menor pressa de mostrá-los a um mundo que até ali só lhes dedicara risadas e desdém. Vejam, para mim bastava escrever. Para ela, escrever é uma necessidade, conforme ela diz a página 101. Mesmo que ninguém goste de meus poemas, preciso escrevê-los, porque isso amortece a dor e a saudade em meu coração. E essa parte da infância termina com algumas frases que eu chamo poesia pura. A página 108 nós lemos o seguinte: lágrimas escorrem por meu rosto, porque as palavras sempre me fazem pensar em Ruth,
que perdi para sempre. Ruth, da linda boca em forma de coração e dos olhos claros e decididos. Minha amiguinha perdida, com sua língua afiada e seu coração amoroso. Acabou-se nossa amizade, assim como a infância acabou. Agora, os últimos resquícios se desprendem de mim como flocos de pele queimada pelo sol, e por baixo assoma uma adulta errada, impossível. Leio meu caderno de poesia enquanto a noite vagueia do lado de fora da janela. E, sem que eu me dê conta, minha infância cai silenciosamente no fundo da minha memória. Essa biblioteca da alma, de onde hei de extrair conhecimento e experiência pelo resto da minha vida. Ora, isso aqui é de uma beleza e de uma poesia fantásticas. E eu acabei de perder no chão todos os meus papeizinhos, as minhas anotações. Mas vamos resgatá-los. Terminada a parte da infância, passamos para a parte da juventude, que é a parte em que ela vai nos contar sobre a passagem para a idade adulta, as experiências sexuais, os amores e as grandes tentativas de escrever e de conseguir publicar, o que não é tão fácil assim. Essa parte da juventude, eu queria destacar o fato de ela falar sobre uma pessoa, deixe-me ver aqui, a quem ela mostrou os seus textos, que é o Krog, que é uma espécie assim de homem solitário, que gosta de ter companhias jovens e que parece ser influente no mundo da escrita e parece entender de escrita. Ela mostra a ele os seus poemas e ele diz assim: esses poemas não podem ser usados para nada. Mas me parece que um dia você se tornará poeta. Com essas palavras, uma onda de felicidade me invade. Eu lhe conto sobre o editor Brockman, que havia dito que era para eu voltar dali a 2 anos, e ele diz que o conhecia bem. Também me promete que, quando um dia eu escrever algo que preste, algo que outras pessoas terão prazer em ler, preciso lhe mostrar que ele cuidará de publicá-lo. Entre esse despertar dos amores e dos encontros, ela conhece um rapaz, apenas rapidamente, que ele está indo para a guerra. E ele diz para ela que ele vai partir no dia seguinte. E pensando nesse rapaz, ela escreve um poema e ela entende que esse poema é bom. E esse poema se chama Para Meu Bebê Morto, e na concepção dela não tem nada a ver com o rapaz, mas diz ela que se ela não o tivesse conhecido, não teria escrito esse poema. No momento em que ela fala sobre ele, ele não aparece, mas ele vai aparecer mais adiante e diz assim: tua terna voz, desculpem, vou começar de novo.
tua terna voz nunca escutei. Teus lábios pálidos nunca sorriram para mim. Mas os chutes de teus pezinhos pequeninos jamais esquecerei. Eu acho belíssimo. E eu vejo aqui a presença de uma escritora de verdade, capaz de colocar no papel alguma coisa pela qual ela não passou, mas que ela sabe intuir como se tivesse passado por ela. Eu que sou mãe, que passei por 2 gravidezes, os chutes dos pezinhos pequeninos no ventre são sensações maravilhosas que eu jamais esquecerei. Mas ela, jovem, que não tinha tido filhos, como ela pode falar dessa forma tão significativa? Porque ela é uma escritora de verdade, apesar das pessoas menosprezarem o que ela escreve. Bem, essa parte vai falando muito sobre a escrita e sobre as dificuldades, a via crucis, pela qual passam os escritores para publicar seus livros. E lá na página 236, quando está terminando a parte da juventude, ela finalmente consegue que publiquem um livro dela, do qual foram feitos 500 exemplares e 10 foram entregues a ela. E ela está no momento sozinha, né, onde ela mora, recebendo esses 10 exemplares. E ela diz assim: abro um dos exemplares e leio algumas linhas. São estranhamente distantes e alheias, agora que as vejo impressas. Abro mais um exemplar, pois não posso acreditar que diz a mesma coisa em todos eles. Mas diz, sim. Talvez meu livro chegue às bibliotecas. Talvez uma criança que muito secretamente goste de poesia, um dia o encontre lá e leia os poemas e sinta algo ao lê-los, algo que os outros não entendem. E essa criança estranha não me conhece. Ela não vai pensar no fato de que sou uma jovem viva que trabalha, come, dorme como qualquer pessoa, pois eu nunca pensei nisso quando era criança e lia livros. Raras vezes eu lembrava os nomes dos autores. Meu livro estará nas bibliotecas e talvez fique exposto nas vitrines das livrarias. 500 exemplares foram impressos, dos quais recebi 10. 490 pessoas vão comprá-lo e lê-lo. Talvez suas famílias também o leiam e talvez o emprestem a outros, assim como o Sr. Krog me emprestava os dele. Vou esperar até amanhã para mostrar o livro a Vigo F. Esta noite, quero estar sozinha com ele, porque não há ninguém que realmente entenda o milagre que ele representa para mim. Termina assim a parte da juventude e entramos então na fase da dependência, que é aqui a fase mais visceral, mais dura, mais triste, que é a luta da autora contra o vício em opioides, a internação na clínica, as consequências devastadoras do uso da droga, da dependência, problemas de saúde, distanciamento dos filhos. Mostra como o vício a impediu de escrever, que era a coisa mais essencial para ela.
ela tem alguns relacionamentos conflitantes, alguns casamentos, e lá pelas tantas ela engravida, mas ela não quer o bebê. E também não quer procurar um médico para realizar o aborto. E ela conhece então um camarada chamado Cal, que trabalha no Instituto Bioquímico, que é cientista, e que ela então pede a ele se ele é capaz de fazer o aborto que ela tanto desejava. E ele diz que sim, que é só ela ir na casa dele num determinado momento e que ele fará isso. E ela então lhe pergunta se ele vai anestesiá-la. E ele diz que não, que ele vai dar uma injeção ou de morfina ou de uma droga chamada, deixe-me ver aqui, petidina. Aí ele diz assim, não, algumas pessoas vomitam com morfina, então eu vou te dar a petidina. E aí a narrativa é a seguinte. Depois de lavar as mãos, ele pega uma seringa da prateleira de vidro sobre a pia. Está cheia de um líquido transparente e ele a deita ao lado dos instrumentos antes de amarrar um tubo de borracha em torno do meu braço. Você vai sentir uma picadinha, diz ele com calma. Não vai perceber quase nada. Dá umas batidinhas de leve na parte interna do meu cotovelo até uma veia azul se tornar claramente visível. Você tem veias boas, comenta. Então ele me dá a injeção. E ao passo que o líquido da seringa desaparece dentro do meu braço, um deleite, nunca antes sentido, se espalha por todo o meu corpo. O quarto se expande, transformando-se numa sala magnífica, e eu me sinto totalmente relaxada, indolente e feliz como nunca. Viro para o lado e fecho os olhos. Deixe-me em paz, ouço minha própria voz dizer, como que através de muitas camadas de algodão. Você não precisa fazer nada comigo. Passado, quando começa a passar o efeito, o aborto já foi realizado, ela diz assim, como se chama aquilo que você injetou em mim? Petidina, responde ele. É um analgésico. E aí ela pega a mão dele, coloca no rosto e diz que está apaixonada por ele. Por ele, sobre quem, linhas antes, ela havia dito que era feio, que era chato, que era isso, que era aquilo. Bem, aí ela diz assim, quando eu voltar, posso receber outra injeção daquilo? Ele ri com vontade, esfrega o queixo saliente. Bem, diz, se acha que foi tão maravilhoso. Afinal, você não tem perfil de tóxico dependente. E aí é que está o perigo. Perfil de tóxico dependente. E assim, cada vez que ela vai lá, ele injeta a droga nela até ela ficar completamente viciada, emagrecer, descuidar da aparência, não conseguir escrever, esquecer os seus filhos, a tal ponto que ela é internada em uma clínica. No fim da parte da dependência, né, que é onde a gente vai ler todos os horrores pelos quais ela passou, ela encontra um homem capaz de cuidar dela e de fazer de tudo para ela sair dessa dependência. E bem no final do livro, então nós lemos o seguinte. Compramos uma casa em Birkerod,
havia 5 médicos na cidade e Victor imediatamente os procurou, proibindo-os de ter qualquer interação comigo. Enfim, impossibilitada de ter acesso à droga, aos poucos aprendi a me conformar com a existência. Nós nos amávamos e nos bastava termos um ao outro e as crianças. Retomei a escrita e sempre que a realidade me parecia um grão de areia no olho, eu comprava uma garrafa de vinho tinto que dividia com Victor. Tinha sido resgatada de minha longa toxicodependência, mas até hoje o velho desejo desperta de leve dentro de mim toda vez que preciso fazer um exame de sangue ou quando passo por uma vitrine de farmácia. Enquanto estiver viva, ele nunca morrerá por completo. Que é o grande drama dos dependentes. Precisam estar atentos a todo momento. Assim termina a dependência, assim termina o livro, e nós sabemos, pesquisando a vida da autora, que esse sentimento de não pertencimento, de tristeza, de luta contra a droga, acaba levando a um passo fatal quando ela então se suicida. O livro é lindo, mas como eu disse, é muito duro. Mesmo assim, eu venho indicá-lo porque acho que vale a pena a sua leitura. Então, Trilogia de Copenhagen, da autoria de Tove Ditlevsen, editora Companhia das Letras.